Eu chamo Armando Martins, sou casado, pai de duas meninas, uma com 23 e outra com 21. Nasci em Mirandela, num bairro que se chama Golfeiras, há 51 anos. Vivi durante um ano, depois de ter nascido, como é evidente, tive um ano em Mirandela. O meu pai já estava em Angola, já como tinha feito o serviço militar durante 3 anos, depois regressou a Portugal durante um período pequeno. Na altura eu acabei por ser feito. Mais tarde voltou, passado também pouco tempo, 2, 3 meses, voltou novamente para Angola, aí sim como polícia. Passado cerca de um ano depois, eu tinha 1 ano e poucos meses, foi então que decidiram, as saudades são o que são. E na altura já tinha uma irmã mais velha e entretanto fomos também nós para Angola. A nossa viagem foi para Angola foi pacífica, portanto já tínhamos os bilhetes marcados que o meu pai comprou, embarcamos em Lisboa, barco até Luanda. A minha viagem lembro muito pouco porque eu era muito pequenino, portanto tinha 1 ano, não me lembro de nada. Sei que a viagem foi de barco durante uns dias, depois de Luanda fomos para o Zaire, uma viagem de 500 km também de barco. Fizemos mais 500 km de jeep até Carmona, onde eu depois vivi durante quase 7 anos. E aí sim, foi quando comecei, passado 2, 3 anos, aí lembro-me perfeitamente de tudo e do que era maravilhoso aquela terra, que ainda hoje tenho saudades dela. A minha infância em Carmona, basicamente, lembro-me de como era bom o tempo, o clima era fantástico, tropical. Lembro-me que havia dias fantásticos de sol, aliás, eram quase todos. Por isso é que eu acho que o povo angolano é um povo satisfeito, um povo alegre, porque o sol traz-nos um bocadinho isto, traz-nos alegria. E de repente estava a 30 graus, chovia torrencialmente durante 15 minutos, em que parecia que ia tudo abaixo, e de repente arco-íris, novamente um calor fantástico, e era assim a vida, portanto o clima era assim. Foi aqui que eu comecei a ir à escola. Lembro-me perfeitamente da nossa professora, que era uma menina jovem na altura, mas com uma capacidade de nos envolver, porque a escola era numa senzala. Uma senzala, para quem não conhece, era uma barraca feita de palha e madeiras, e acabou por ser muito engraçado. Nós estávamos no meio de uma pequena vila de Carmona, e era a única escola que havia, então não havia mais nada. Nós, brancos, estávamos também com outras pessoas de cor, e onde realmente convivemos durante bastante tempo. E foi uma experiência para mim muito agradável, saudável. Aprendi claramente através disto a ter, como costumo dizer, as pessoas normalmente têm algumas, ainda existe muito preconceito racial e coisas do género. Aqui claramente, talvez esta vivência me tenha ensinado a tolerar e a não ter esse tipo de preconceitos, esse tipo de vivências. A minha infância foi uma infância saudável e agradável, como toda a gente, como todas as crianças da altura. As nossas brincadeiras não eram como agora. Agora brinca-se com computadores e brinca-se com os telemóveis. Na altura não havia. Na altura eu lembro-me, as minhas brincadeiras, fazíamos lacinhos com bocadinhos de madeira para apanhar lagartos, lagartixas, com os aros das bicicletas, com arame, fazíamos uma gancheta, chamava-se uma gancheta, e brincávamos assim. Portanto, eram as nossas brincadeiras. Corridas de sacos, que hoje em dia a gente só vê de vez em quando nessas feirazinhas que acontecem de vez em quando, e fazem brincadeiras para recordar realmente o que eram as brincadeiras do passado. E basicamente era assim, era isto. Depois lembro-me de uma história engraçada, que acabou por ser engraçada na altura, porque tive uma paragem cardíaca, porque na altura havia tabernas, as típicas tabernas. Lá não havia supermercados, não tínhamos acesso a nada disso, e na taberna vendia-se tudo, vendia-se um bocadinho de tudo o que havia. E lembro-me, havia uns barris, e eu via as pessoas a tirar o vinho do barril e a beber. E eu tinha para os meus 5 anos, que é curiosidade de miúdo, o que é que eu resolvi fazer? Resolvi pôr a cabeça debaixo do barril e toca de abrir o barril. Azar o meu é porque tinha petróleo. Em vez de vinho, era petróleo. Portanto, aquilo na altura foi uma coisa brutal. Eu acho que mudei de cor não sei quantas vezes. Tive que ir para Luanda, porque entrei em paragem cardíaca. Mas felizmente não aconteceu nada de mal. Mas a minha curiosidade acabou por me trazer alguns dissabores na altura. Angola, a vivência que eu tenho bonito, que teve momentos bons, alegres, mas também tivemos momentos tristes. Aprendi e que nos ensinou bastante, nomeadamente a parte da guerra.
nós vivemos a parte da guerra em Angola. E lembro-me perfeitamente de, com o miúdo, estavam duas fações em guerra uma com a outra, em que nós estávamos praticamente no meio. E lembro-me de ouvir tiros durante a noite e nós miúdos, eu nomeadamente, acendi a luz e quando acendi a luz, rajadas destruíram as janelas e os vidros da minha casa. O meu pai na altura agarrou-nos a todos, meteu-nos debaixo da cama para nos proteger. Foi a noite toda nisto. E lembro-me depois no outro dia de manhã, quando acordei, ver pessoas sem vida no meio do chão e tentaram nos proteger, mas são coisas que nos marcam e que eu acabei por viver. Não acho que ninguém o deve passar e não é, todos os jovens não deveriam passar por isto, mas acontece. E por um lado acabo por dar valor ao ter visto o que vi, porque também acabo por trazer alguns ensinamentos para a vida. Em pleno 25 de Abril, já na altura já tinha passado o 25 de Abril, acabamos por voltar para Portugal, onde na altura já em guerra tivemos algumas dificuldades em chegar a Luanda, porque as fações que havia lá de militares era complicado, tínhamos de ter autorizações, tínhamos de ser acompanhados pelos comandantes, tínhamos de ter uma série de coisas, portanto passamos 72 horas de viagem, que não foram fáceis, mas pronto. Aí sim lembro-me destas coisas, lembro-me perfeitamente, tinha 7 anos. Da nossa chegada a Luanda, lembro-me de termos dormido, as camaradas, os meus pais e todos o que eram homens dormiam nos jipes, nos carros, era o sítio onde podíamos dormir, portanto fora do quartel da polícia ninguém se atrevia a andar porque era perigoso. E pronto, depois voltamos para Portugal, a viagem aí sim correu bem, como eu costumo dizer, sem nada, ou seja, nós tínhamos uma vida já mais ou menos construída, porque também não era a nossa intenção regressar tão depressa, pelo menos os meus pais, e acabamos por regressar sem nada, portanto, daí regressamos, fomos novamente para Mirandela, durante o período, porque a ideia na altura era também estabelecermos a nossa vida em Mirandela e acabamos por estar lá apenas 2 anos, porque o meu pai, como polícia, não conseguia colocação na zona e era complicado, então teve de vir para Lisboa e ao vir para Lisboa estava mais uma vez afastado da família. E para nós crianças, eu na altura já tinha mais 2 irmãos, a minha irmã também tem uma diferença de 1 ano e pouco de mim e o meu irmão mais novo. Em Mirandela, lembro-me também e lembro-me perfeitamente dos meus primeiros amigos, das amizades que criei com algumas pessoas, uma ou duas ainda dura até hoje, apesar de nos vermos largos e largos anos. Lembro-me das coisas boas, lembro de estar nos almoços, os jantares, apesar de não sermos de uma família de muitas posses, infelizmente, mas lembro das tradições, o comer à lareira, no borralho, a comida feita em potes de barro, porque era assim, não havia fogões, os fogões eram caros, os que havia. Portanto, e acabamos por dar valor a estas coisas. E é evidente também, são vivências que nós acabamos por ter. As nossas brincadeiras lá eram idênticas. Tínhamos a sorte de ter um rio por perto, o Rio Tua e assim. Brincávamos muito no rio, muitas vezes chegávamos a casa, levávamos tal, porque a gente não ia para o rio e a gente fugia, como todos os jovens, aquilo era uma maravilha. E basicamente a minha juventude lá foi durante cerca de 2 anos. Ao fim de 2 anos, como o meu pai também estava em Lisboa, voltamos para Lisboa. Mais uma vez, voltamos a começar a construir tudo novo, casa, mobílias, tudo. Cá em Lisboa, comecei cá na secundária, aliás fiz cá a 4ª classe, na altura 4ª classe, depois 5º ano, 6º ano. E foi aqui que comecei também a dar os primeiros passos como jogador de futebol, que joguei muitos anos de futebol. Foi aqui que comecei também a trabalhar muito jovem, com 14 anos. Aprendi também cedo a dar valor à vida e ao que ela custa. Continuei a estudar também durante a noite, durante um período. Houve uma altura que depois não dava, não conseguia conciliar nem trabalho, escola e futebol. Optei pelo futebol, erradamente, depois também só joguei mais 3 anos. E acabei por mais tarde também desistir do futebol. Mas basicamente a juventude, a minha infância, depois sim, já foi toda praticamente em Lisboa, demorei muitos anos em Lisboa, até sair de lá perto dos 18 anos, que vim para a Póvoa